A palavra de Deus diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu vou repetir, irmãos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Poder sentar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui única e exclusivamente, Senhor, para receber mais um pouquinho da Tua presença, da Tua unção, Pai amado. Fala nos nossos corações, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo falando nesse lugar. O Senhor tem propósito para cada um dos presentes aqui, Senhor. O Senhor trouxe aqui quem precisava ouvir essa palavra. O Senhor tem controle de todas as coisas, Pai, e não nos cabe questionar a Tua vontade, Senhor. Nos cabe ouvir a Tua palavra, aceitar e nos alegrarmos com a Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, manifesta o Teu poder nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O mundo que a gente vive hoje, um mundo de tecnologia, um mundo de atualidades, um mundo frenético, um mundo rápido, um mundo onde a pessoa está no Japão, o outro está aqui no Brasil, e você fala, só falar não adianta, você quer ver, a tecnologia te dá uma presença, te dá um tempo real muito forte. Nós vivemos em um mundo, em uma realidade visual, em uma realidade concreta, uma realidade que a gente precisa ver para crer, em uma realidade onde aquilo é verdade se eu ver. Eu acredito que aquela pessoa que eu estou falando se torna mais real falar com ela se eu a ver também. E nesse mundo tão frenético, falar de fé às vezes é extravagante, às vezes é loucura. Falar de fé em um mundo em que eu preciso ver para crer. Falar de fé. Mas a palavra de Deus fala que o homem natural não discerne as coisas de Deus. As coisas de Deus são loucura para o homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é fé? O que é fé? Essa palavra que todo cristão, que todo crente fala e diz que tem e diz que pratica. O que é fé? A palavra de Deus lá em Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamento, alicerce, base, estrutura. É isso que a fé é na vida do cristão. A base, a estrutura. A base, a estrutura de um crescimento espiritual. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Prova das coisas que não se veem. Meu irmão, se você está vendo, você não precisa ter fé. Isso é lógico. Eu não preciso ter fé nessa cadeira porque eu estou vendo a cadeira. Nós cremos em um Deus invisível. O que é fé? Fé é eu crer sem precisar ver. É eu ter a certeza e a plena convicção de que o meu Deus está cuidando de mim, mesmo que eu não o veja materialmente. Deus é Espírito. E a fé é a certeza de que esse Deus está comigo, que esse Deus cuida de mim. Isso é fé. O que é prova? Prova é aquilo que torna algo duvidoso em certeza absoluta. Isso é prova. No direito a gente vê. A prova faz com que aquele argumento que eu estou falando seja confirmado perante os outros. Ou seja, ela é um meio pelo qual aquilo que eu faço, aquilo que eu falo se torna verdade. E a fé é a prova de que Deus está conosco. Amém, igreja? Eu já ouvi muito por aí afora algumas pessoas falarem o seguinte: esse negócio de fé não é nada mais, nada menos que a criação da mente humana. Mas fé é a criação da mente humana. Na verdade, aquela cura foi da própria cabeça da pessoa. Ela acreditou que seria curada
e pelo poder da mente, ela foi curada. Irmãos, isso não tem fundamento nenhum. Por que não tem fundamento nenhum? A fé, de fato, é a medida pela qual Deus age na nossa vida. Isso é fato, isso é bíblico. Mas a fé pura e simplesmente no sentido de crer, não muda a minha história. Por quê? Porque eu preciso direcionar essa crença para quem pode mudar a minha história. Eu posso chegar e dizer, eu vou crer com todas as minhas forças que essa cadeira vai me curar. Não vai curar, irmão. A cadeira não tem poder para te curar. Então a tua fé precisa estar direcionada para Deus, porque Deus olha para dentro de você, se compadece da tua situação, reconhece que você crê nele e Ele age. Ele sonda o teu coração, Ele sonda a tua fé, mas é Ele quem age. Jesus Cristo, quando dizia, a tua fé te curou, Ele está te dizendo, eu te curei porque eu vi em você a verdadeira fé, eu vi em você a crença, eu sei que você acredita que eu posso te curar. É isso que o Senhor está me dizendo, amém? Mas por que falar de fé no culto da família? Culto da família? Ou o culto da bênção, ou o culto da casa do oleiro, é uma reunião para se congregar e colocar a nossa família diante do Senhor. E para que nós coloquemos a nossa família diante de Deus, nós precisamos ter fé de que o Senhor vai agir na nossa família. Aleluia. Irmãos, a fé, ela é essencial na vida do cristão. Amém? Amém. Jesus conhece a sua fé. Ele conhece a minha fé. Quando a irmã Emília ontem ligou para mim e disse, olha, você que vai levar a mensagem lá no culto. Eu falei o seguinte, irmã, estou passando por um momento terrível no meu trabalho. Eu estou sem cabeça nenhuma para trazer a mensagem para a igreja. E ela disse assim, Deus é contigo. É Ele quem vai fazer, não é você. Irmãos, isso é fé. Isso é entrega. A fé é um ato de entrega. É um ato de confiança. Isso é fé. E ontem, preparando a mensagem para cá, para trazer a igreja, Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo. Mas como que essa fé se manifesta? Como que essa fé se mostra? Como que essa fé se apresenta? Nós vamos ver aqui 10 verdades sobre a manifestação da fé na vida do cristão. 10. Primeiro, a fé é intercessora. Interessante, a fé é intercessora. Mateus 15, 28 diz, então lhes disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queira. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Esse trecho ele retrata a história em que uma mulher cananeia chega para Jesus e diz, escuta-me, quero falar contigo, ouve-me, cura-me, minha filha está endemoniada, cura-me, se compadece de mim. E Jesus diz que não tem como, que não é correto tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, não é isso que ele fala? Tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Por que Cristo disse isso? Porque ele, naquele momento, disse que ele veio para cuidar dos judeus, e ela era uma mulher gentia. E o que essa mulher fala? Até os cachorrinhos comem migalhas da mesa de seu dono. Que tremendo, irmão. Ela está dizendo o seguinte, eu tenho fé de que o Senhor é o meu Deus e que o Senhor pode me curar. E Jesus disse, ó mulher, quão grande é a tua fé. As duas vezes que Cristo manifestou uma admiração com relação à fé de alguém, foi para dois gentios, para essa mulher e para o centurião. Dois gentios. E a fé, então a fé, ela é intercessora. Aquela mulher tinha tanta fé que Deus ia curar a filha dela, que Cristo ia curar a filha dela, que ela se entregou a Jesus. Meu irmão, se você está passando uma dificuldade na sua família, se você está passando uma dificuldade no seu casamento, se você está passando uma dificuldade no seu trabalho, tenha fé que Jesus Cristo de Nazaré é poderoso para mudar qualquer realidade que esteja na sua vida, que esteja te acometendo, qualquer tormento, qualquer tempestade.
nada disso é para o poder de Deus. Amém? Aquela mulher, a fé dela levou ela a Jesus, levou ela a pedir a Jesus, ela se achegou a Jesus, levou ela a perseverar na dúvida. Perseverar na dúvida. A dúvida é o principal inimigo da fé. Satanás age colocando dúvida, colocando questionamentos, colocando setas inflamadas na mente. Por que ele age assim? Porque nós costumamos a olhar aquilo que nos cerca. E quando a gente olha pura e simplesmente aquilo que nos cerca, por vezes nós nos desesperamos. E Deus quer que a gente olhe aonde a gente vai chegar. Ele não quer que você olhe a situação que você está. Ele quer que você olhe aonde Ele vai te levar. Isso é discernimento espiritual, irmão. Busque isso no Senhor. A fé levou essa mulher a ter vitória em Cristo. Segunda verdade sobre a fé cura. Marcos capítulo 5, no versículo 34, a palavra de Deus fala assim. Retrata aquele episódio da mulher hemorrágica. A palavra de Deus diz, de Cristo diz, e Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher teve tanta fé que ela foi pisoteada. Ela foi pisoteada para tocar no manto de Jesus. Por quê? Porque ela acreditava que Jesus curava ela. Meu irmão, o mundo todo pode estar te pisoteando. Toque em Cristo, porque Ele vai te sarar. Ele vai te curar. Deus está te falando hoje que tenha fé e confiança nele, porque nada, absolutamente nada, pode impedir os propósitos do Senhor. Nada, irmão. Nem você, nem eu, nem ninguém, nem qualquer situação desse mundo, nem qualquer perseguição, nem qualquer adversidade, nem qualquer problema financeiro, nem qualquer problema de saúde, nem qualquer problema psicológico, nem qualquer problema espiritual. Nada pode impedir o propósito de Deus na sua vida, porque Ele é Deus. Ele faz aquilo que Ele quer. E Ele quer te curar, Ele te ama, Ele quer te salvar. Quando Cristo diz para essa mulher: fica livre do teu mal, Jesus está libertando aquela mulher. Além de uma cura física, Ele está trazendo uma cura espiritual. Fica livre do teu mal. Cristo, Ele quebra todo ferrolho que esteja atormentando aquele que nele crê. Ele quebra em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Terceira verdade, a fé santifica. Atos capítulo 26, no versículo 18, diz o seguinte. Paulo está contando a história dele, a história da conversão dele, e chega um momento que ele fala o seguinte: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Cristo falando isso para Paulo. Para lhes abrir os olhos, os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Olha a conversão. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A fé traz santidade. Por que a fé traz santidade? Porque quando você crê que Deus está contigo, você começa a agir conforme a vontade de Deus. E agir conforme a vontade de Deus é agir com santidade. A palavra fala: pois eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. O homem velho morreu, tudo se fez novo. Não é assim que a palavra do Senhor nos fala? Então, a fé traz santidade. 4. A fé justifica. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Que coisa interessante. Por que a fé justifica o homem e não as obras da lei? Porque se o homem fosse justificado pelas suas obras, ele estaria achando, ele acharia que o seu agir o justifica diante de Deus. E que ele não precisaria crer em Deus.
pura e simplesmente agir, nos justificaria diante do Senhor. E não é assim. Deus não quer a vanglória do homem. A glória e a vanglória é do Senhor. Então, quem te justifica é a tua fé, não as tuas obras. A tua fé em Deus. Isso é um sentimento tão precioso que só você e Deus que sabe. O teu irmão não sabe, o teu esposo não sabe, o teu filho não sabe, a tua esposa não sabe, porque a fé é pessoal, ela é intrínseca do seu espírito para com Deus. Essa fé é só você e Deus. Você não precisa, ninguém precisa saber, ninguém tem como saber. Deus quer um relacionamento contigo, não que você se vanglorie de A ou de B. Amém? Amém. 5. A fé convence. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. A palavra de Deus diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso o que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso nós falamos. Irmãos, por que os apóstolos ganharam pregando a ressurreição de Cristo? O que eles ganharam?